E essa história de que Casemiro pode virar reforço do Galo, especulação que surge na Turquia e ganha as redes sociais animando uma série de torcedores atleticanos. Confesso que achei a história esquisita e fui checar. Uma fonte do Galo negou qualquer possibilidade de acordo. De qualquer forma, importante entender o contexto e a situação do Casemiro. Tem contrato com o Manchester United somente até 30 de junho e já anunciou que não fica. Por lá, 10 milhões e 800 mil reais por mês. Esse é o salário do Casemiro, um dos 5 atletas mais bem pagos da maior liga de futebol no mundo. A tendência é que o Casemiro espere por ofertas do futebol europeu, esse é o projeto dele. Caso contrário, se não aparecer nada interessante, ele deve acabar se mudando para uma equipe da Major League Soccer nos Estados Unidos. Na semana passada, já contei para vocês, o Casemiro foi alvo de uma proposta oficial de um time da Major League Soccer que não consegue alcançar esses quase 11 milhões de reais por mês de salário, mas oferece algo bastante interessante do ponto de vista esportivo, profissional, mas também pessoal, com a chance da família do Casemiro ter green card, enfim, uma série de outras vantagens. Vamos começar aqui falando sobre o Biel, essa notícia maravilhosa. O Tanaka trouxe em primeira mão, o atacante Biel deve mesmo sair do Galo. Recebi a informação de que ele esteve hoje mais cedo embarcando em Confins. Lembrando que o Galo treinou hoje às 10 horas e ele não participou. Pelo que apurei, está em negociação com o clube de fora e foi liberado para realizar exames. E aí, meu amigo, 5 minutos depois, foi até curioso, 5 minutos depois o Atlético soltou uma nota aí à imprensa, confirmando, na verdade, trazendo essa informação de que o Biel, de fato, foi liberado para realizar exames em um clube do exterior e em breve ele pode acabar se passando aí nos exames, dando tudo certo. Ele deverá deixar o Atlético, graças a Deus. E o Biel, vamos ser justos também, não foi uma contratação certa, foi um erro, falei na época, mas ele também teve tudo para virar um herói, né? Ele esteve realmente... Ele não fez o que fez ano passado na final da Sul-Americana de sacanagem, porque quis, nada disso. É porque é limitado, um jogador limitado, saiu na cara do gol, a chance da gente ser campeão, ele perdeu a oportunidade, perdeu o pênalti. Então assim, tudo que podia fazer errado ele fez, mas não é porque tava de sacanagem, nada disso, tanto que ele chorou depois, sentiu muito, mas, enfim, não era nem para ter vindo pro Atlético, né? O Atlético ano passado errou demais nas suas contratações, inclusive o Biel, e agora, pelo menos está conseguindo antes do contrato dele até o meio do ano, e claramente ele não seria utilizado pelo Sampaoli. O Atlético está aí, junto ao Sporting, conseguindo reemprestar o jogador. Tá na tela a matéria aí no GE, Bahia negocia empréstimo de Júnior Santos, atacante do Atlético. Ele tá falando, Bahia negocia o empréstimo do Júnior Santos do Atlético até o fim dessa temporada. O Galo propõe que o tricolor arque com todo o salário do atleta durante o período, mas o clube baiano busca acordo para reduzir o custo. A princípio, o acordo prevê pagamento de 1,5 milhão por mês. O Bahia tenta reduzir esse valor ou dividi-lo com o Galo. Bahia e outros 2 clubes consultaram a situação do jogador nos últimos dias. O atacante foi alvo do Corinthians, que também tenta um acordo por empréstimo. O Galo planeja que o acordo conte com opção ou obrigação de compra, tá? Aí tá dizendo aqui que o Atlético desembolsou 48 milhões de reais, né? No início de 2025. É aquilo que eu sempre falei. O problema não é nem o Júnior Santos, que é um jogador que tinha feito uma temporada muito boa, artilheiro da Libertadores. O problema é a idade dele, pagar 8 milhões de dólares foi um valor muito exagerado, né? Não vale isso tudo e agora o Atlético claramente já viu que vai perder grana nessa contratação. O Tanaka até trouxe aqui, ó. Como outros colegas noticiaram, o Júnior Santos negocia com o Bahia. Pelo que apurei, ele foi oferecido a diversos clubes. Rogério Ceni pediu a diretoria do Tricolor para tentar trazer. Aí tá falando do salário dele. No Galo, se o Bahia topar pagar boa parte, leva. Então é isso. Se o Bahia chegar e falar assim, ó, desse 1,5 milhão, eu pago 1,200, por exemplo, eu pago 1,200. Os 300 mil o Atlético arca. Então, beleza. Agora, metade, aí o Atlético não topa, tá? Então a negociação está acontecendo e a qualquer momento o Júnior Santos pode ser emprestado ao Bahia. Também tá claro que ele não será utilizado aí pelo Sampaoli. E aí, o que você acha sobre isso? Gostou da notícia? Uma boa notícia, mas vamos aguardar, né? Porque até agora não temos nada fechado, nada concretizado aí com relação a Júnior Santos, tá? Mas está encaminhada a saída dele, deve acontecer. O Rony também é outra situação que ainda não tem uma atualização, mas pode acontecer também. Então, alguns jogadores aí que o torcedor gostaria que deixasse o clube podem deixar o Atlético nos próximos dias, tá bom? Vamos falar sobre esse jogador aqui, ó. Omar Mascarell, tá? Já vou trazer informação aí do Watson, as notícias. Quem trouxe a informação do interesse do Atlético e que ele negocia com o Galo foi o Frossard. Ele até disse que é uma negociação, não se sabe ainda se ele é o plano A do Atlético, mas o Atlético negocia a contratação desse volante, tá bom? Aí vamos trazer as notícias, depois a gente analisa com mais calma.
Tá aqui, ó. O Galo está disposto a pagar cerca de 6 milhões de reais para contratar o volante Omar Mascarell. Ele tem contrato até o meio do ano com o Mallorca. Uma percepção atlética iria investir pesado em uma contratação nesse setor. Será que o clube guardou para uma futura chegada de outro volante no meio do ano? Pode ser. Pode ser que no meio do ano o Atlético invista em outro jogador. Aí tem essa notícia também que vem de fora aqui, ó. O Atlético Mineiro brasileiro, né, está preparado para oferecer mais de 1 milhão de euros por Mascarell. Em princípio, aqui enfim, está fechando a porta, né? Algum dirigente ou clube, enfim, está fechando a porta para uma possível saída. Alfonso Dias disse no Metropolitano que não receberam uma proposta oficial. Então, a imprensa de fora dizendo que eles ainda não receberam uma proposta, mas tem esse interesse, o desejo do Atlético, né? Que o Atlético pode oferecer um valor de cerca de 1 milhão de euros para contratar o jogador, agora porque o contrato dele está se encerrando, tá? E aí, analisando um pouco o jogador, tá aí. 32 anos, lembrando, agora no início de fevereiro já faz 33, então chegaria com 33 praticamente, né? Altura 1,81, ele é da seleção de Guiné Equatorial, tá? É avaliado em 800 mil euros e o contrato dele tá acabando, já pode até assinar um pré-contrato, por exemplo, dele chegar de graça no meio do ano, tá? Na La Liga tá aqui, ó, 21 possíveis jogos, titular em 14, né? Um gol, uma assistência, e a questão é que assim, ele foi titular, tem sido titular nos últimos jogos aqui, mas no início não, ele foi um suplente não utilizado em alguns jogos, mas pro fim agora, né, recentemente, ele tem sido mais titular aí nas partidas, algumas ele completa os 90 minutos, outras não, mas enfim, tem sido um titular aí do Mallorca. O Mallorca, para quem não sabe, está brigando contra o rebaixamento, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, lá cai em 3, né, então ele é o quarto pior time da La Liga neste momento, uma briga ferrenha lá contra o rebaixamento. Tá aí, vamos pegar aqui no perfil novamente para ver. Aqui, ó. Ele é primeiro volante, tá bom? Já esteve avaliado em 14 milhões de euros. E aqui, ó, já foi vendido, inclusive, ele jogou no Real Madrid, mas é Real Madrid B, né? Não chegou a jogar mesmo no Real Madrid profissional. Mas foi vendido para o Schalke, lá em 2018, por 10 milhões de euros, né? E a última compra aí, o Mallorca, por 600 mil euros. E tem uma informação aqui que é importante eu trazer, que eu já estava me esquecendo, que é o seguinte: a imprensa espanhola, inclusive lá o portal Marca, até antes de todo mundo falar sobre a questão do Omar Mascarell no Galo, eles noticiaram que o jogador ele tem o desejo de permanecer no Mallorca. Só que ele estaria muito decepcionado porque o Mallorca até o momento não fez uma proposta de renovação. Então, vejam bem, é um jogador do Mallorca que briga para não cair lá na La Liga e o clube não quer ou não fez até então uma proposta de renovação do seu contrato, tá? Então o clube nem se interessa, pelo menos por hora, na renovação do seu contrato. Se a gente pegar aqui o SofaScore, na verdade, você vai ver aí, ó, as notas dele nos últimos 12 meses, boa parte aqui notas mais baixas. Se a gente pegar a temporada aqui, os últimos jogos dele, ó, 6.5, 6.8, aqui já notas bem baixas. Teve uma nota boa aqui contra o Elche, se eu não me engano, 13 de dezembro. Depois tem uma nota boa aqui também. E aí vai, né, as notas realmente alternam. 6.4 de novo. Então assim, é um jogador bem regular. A média do SofaScore dele, 6.86 na La Liga nessa temporada, tá? Tá aqui o mapa de calor dele, né? É um primeiro volante mesmo, mas também pode jogar mais... Não pisa